Shalom, meus irmãos amados, a graça e a paz, aleluia, glória a Deus, estudiantes da palavra de Deus, aqui pastor Ilmar Satemerik Yader Kaiser, alemão, chegamos no Brasil em 1837, meu tetra-avô Conrado Sater, somos descendentes de luteranos, depois presbiterianos, e aos 11 anos eu recebi o batismo com o Espírito Santo, me tornei um pentecostal. Aqui na Europa, estamos em Caldas da Rainha, estado de Leiria, Portugal, servindo na Igreja Assembleia de Deus Fogo para a Europa, ADF, na presidência e direção do pastor Abraham Robson Ferreira. Estamos já mais com 6 países, mais de 30 igrejas aqui. Estamos falando pelo Centro de Excelência da Educação Cristã, CEEC, o seminário da ADF, e também pelo Centro Bereshit, nossa seminário e faculdade que fundamos em 1992 no Brasil, tendo já formado mais de 500 pessoas para a obra do Senhor. Estamos ministrando o curso de especialização bíblica Pentateuco Gênesis. A matéria que estamos tratando são as 10 pragas e essa já é a 7ª aula. Na aula passada nós falamos sobre as pragas que atingiram os hebreus. Vimos que metade das pragas atingiram os hebreus que estavam na terra de Gósen, lá embaixo no delta do Nilo. Hoje nós veremos que o povo, ao sair do Egito, tanto tempo ficaram ali, 430 anos, que já estava impregnada aquela idolatria na cabeça deles. E diz os textos posteriores, a gente encontra em Ezequiel, Oséias, Amós, Atos dos Apóstolos, Estevão, fazendo o seu discurso, a gente fica sabendo que eles andaram saindo com alguns amuletos, com alguns deuses que já tinham assimilado ali naquela cultura, naquela civilização, Afinal de contas, estava ali o tetravô dele, o pentavô, o hexavô, o heptavô, eles tinham muitas gerações. Se contarmos uma geração de 40 anos, eles tinham ali 7, 8 gerações que estavam ali na terra do Egito. Então, aquilo vai impregnando, A pessoa, se não tiver uma fundamentação, ela vai recebendo muita influência e aquilo vai cimentando na mente dela. E um dos objetivos das 10 pragas era esse. Era que o povo reconhecesse que Yahvé era o único Deus, era o Deus verdadeiro. Por isso Deus tinha o objetivo de fazer um nome entre eles, E por isso foi atingindo todos os deuses do Egito. Cada praga atingia um deus. Nós veremos isso também aqui em aulas futuras. E hoje então veremos que o povo saiu, mas já saiu com alguns ídolos, tinha alguma idolatria. Começamos por Ezequiel, capítulo número 20. Ele diz assim no versículo de número 7, então disse, cada um lance de si as abominações do que se agradam aos seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Versículo 8, mas rebelaram-se contra mim e não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações de que se agradavam os seus olhos, nem abandonava os ídolos do Egito. Então veja aí que nós encontramos dizendo que eles não conseguiram descartar aquilo, além de lembrar no meio do caminho das comidas do Egito, das carnes, dos peixes, dos vegetais que comiam ali, lembraram, eles tinham também trazendo consigo amuletos, ícones, pequenos objetos que representavam a idolatria egípcia. Oséias 11:2 diz que eles sacrificavam a Balaíns e queimavam incenso à imagem de esculturas. Em Oséias 13:2 também, a gente sabe da imagem de fundição. E isso é uma verdade porque é uma das primeiras coisas que aconteceram no deserto, Depois de 50 dias estava no Sinai, Moisés sobe para receber as tábuas da lei e eles embaixo fazem a idolatria. O que fizeram? Que imagem fizeram? De Apis, o deus touro, Fizeram um bezerro de ouro. Baseado em quê? Naquilo que eles estavam vendo no Egito. Era o Egito que continuava com eles. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles, E Estevão também cita isso em Atos 7:41. Amós 5:25-26 diz que eles tinham 2 deusezinhos que seguiram, Sicute e Quium. Quium, também chamado de Renfã. A Septuaginta fala que esse Quium aí foi chamado de Renfã. Em Atos 7:43, Estevão, que estava lendo e que lia o texto sagrado na Septuaginta, que era a versão dos 70, feita por Ptolomeu Filadelfo, lá na Alexandria, no ano 280 a.C., traduzindo o hebraico para o grego, essa era a Bíblia que Estevão lia,
ele fala que era o deus Renfã, um deus amonita, cabeça de boi, né? Estrela do deus Renfã, tabernáculo de Moloque, Atos 7,43 vai falar sobre isso. Mas aqui nós estamos no Amós 5, 25, 26, que cita textualmente que eles adoravam Sicuti e Quium. Sicuti e Quium, que seriam então esses deuses, né? Vamos ver aqui Amós 5, versículo 25 e 26. Olha bem, sim, levaste Sicuti, vosso rei, Quium, vossa imagem, e vosso Deus estrela. Esse Deus estrela aqui é que lá o Estevão fala que cita que seria o Renfã, né? Um Deus amonita, cabeça de boi. Então, nós estamos vendo que eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles, eles continuaram com essas idolatrias, esse Quium era um deus Saturno, um deus assírio-babilônico, e o Sicuti, deus também de Babilônia. Vamos ver então aqui o Atos 7, vamos ver o que Estevão está falando aqui em Atos 7, capítulo 7, versículo 42, ele diz: mas Deus se afastou deles e os entregou ao culto da milícia celestial. Então veja bem, era um panteão, né? Eles tinham saído do Egito, que era uma verdadeira, tudo era Deus no Egito, o panteísmo dominava por lá, e eles saíram com essas coisas na mente, levando ideia de Sicuti, ideia de Quium, ideia de Renfã, e ele cita aqui as milícias celestial. Seria tipo zodíaco, né? Esse negócio que eles ficam aí hoje fazendo horóscopo, essas coisas aí. Então, está escrito no livro do profeta: e acaso não levantaste o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Renfã, figuras que fizeste para adorar? Por isso vos desterrei. Então veja que no própria caminhada, com aqueles tantos sinais que antecederam a eles no Egito, 10 sinais miraculosos, 10 prodígios, 10 manifestações gloriosas de Deus. Agora no deserto eles têm vários sinais, um sinal diário, que era o maná caindo toda tarde, e eles pegavam, recolhia de manhã, caindo ao entardecer. Eles têm diariamente a nuvem de fogo sobre eles, uma nuvem que protege de dia, e eles continuam com essas ideias idólatras. Então, Atos 7, 42, 43, Estevão, citando a Septuaginta, fala sobre esses costumes que eles carregaram saindo do Egito. E nós vimos também aí no Amós, que esses nomes de Deus, Sicuti e Quium, e vimos também a construção do bezerro de ouro, que foi uma coisa efetiva, porque eles quiseram aquilo ali, construíram, né, com o ouro, que eles, uma das partes de ouro e prata, que eles tinham pegado como despojo na noite da saída, que era uma ordem divina, mas a ordem divina era para que eles tivessem meios e recursos para construir o tabernáculo, que ia precisar desses objetos. Mas o diabo já vem logo tentando tirar, né? Essa é a tarefa do diabo, tirar aquilo que Deus vai usar na frente. Então, na aula de hoje, nosso objetivo era mostrar que o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu do povo. Isso acontece muito nos dias atuais nas nossas igrejas. As pessoas convertem, mas vêm com os velhos costumes do mundo. Não morre o velho homem. Continua com os mesmos costumes de outrora. É o Egito que continua no sujeito. Então, nós mostramos nessa aula, em Ezequiel 20, versículo 7 a 10, em Oséias 11, versículo 2, Amós 5, 25 e 26, e também Oséias 13, e Atos 7, 41, 42, 43, que eles saíram cheios de idolatria do Egito. E por isso Deus continuou tratando com eles naquela jornada, e por isso também demorou tanto tempo, ficaram no deserto, não só 2 anos, 1 ano, mas ficaram lá 40 anos, para que pudesse tirar o Egito da mente deles. E acabou que não teve nem como, né? Acabou matando todo o povo que saiu do Egito. Só escapou Caleb e Josué. Moisés morreu também no ano antes de entrar na Terra Santa. Fica na paz, tchau, tchau.